Agosto foi o mês escolhido para a campanha que representa a luta pela conscientização no combate à violência contra a mulher. E esse mês foi escolhido em homenagem à Lei Maria da Penha, uma das mais importantes leis brasileiras que visa proteger os direitos das mulheres. O Agosto Lilás busca sensibilizar a sociedade sobre a importância de denunciar e combater a violência contra as mulheres em todas as suas formas, sejam elas violências físicas, psicológicas, sexuais, morais ou patrimoniais. E para esclarecer mais esse tema, vamos conversar agora com a advogada Rose França. Rose, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Bárbara. É um prazer estar com vocês. E um tema tão importante para a nossa sociedade como um todo. A gente sonha que não só as mulheres estejam assistindo, né, mas que também vocês, homens, sentem no sofá para conhecer todo tipo de violência e evitar que isso aconteça. Até porque a gente está falando de uma pauta social, e precisa ser feita por todo mundo. Sim, uma pauta que é a vida, né? Nós podemos proteger a vida como um todo. Rose, o que é o Agosto Lilás e qual a importância dele na sociedade atual? O Agosto Lilás foi criado para conscientizar a população, né, os brasileiros como um todo, sobre a violência contra a mulher. É preciso lembrar que a Lei Maria da Penha está fazendo 17 anos e foi sancionada no mês de agosto, 17 anos atrás. Até então, as violências que existiam, essas violências veladas, nesse sistema patriarcal, machista, que ela sempre alavancou o mundo como um todo, em especial o Brasil. E era muito comum, não existia uma lei que protegia a mulher, E os movimentos feministas foram crescendo e foram aí trabalhando na emancipação da mulher, que nunca foi aceita pelo nosso sistema machista, que é. Então, esse Agosto Lilás é um mês para conscientizar, para lembrar a sociedade que a violência existe, mostrar para a sociedade que precisamos combater esse tipo de violência e enfrentar a violência contra a mulher. E, Rose, quais são as principais atividades desenvolvidas pela campanha? A campanha é uma campanha de conscientização, é uma campanha que são palestras, são ações, e eu quero ressaltar aqui o papel da mídia. Vocês, da mídia, da TV, do rádio, vocês é que dão esse empoderamento para a mulher, porque não adianta ter a lei se ela não for divulgada. Então, essa divulgação que vocês fazem, eu acho que é o marco zero, tá? Que é onde começou todo o enfrentamento à violência. Então, as campanhas de conscientização no Senado, nas casas da mulher, que existem as casas da mulher, inclusive o Juiz de Fora tem, no CIAM, como a Rosângela falou agora há pouco, na Câmara Municipal, estão tendo diversas palestras. Então, são atitudes para levarem as mulheres a conhecer os seus direitos e levar os homens também a saber que serão punidos. Antes, não se metia a colher em briga de marido e mulher. Agora, mete a colher, mete a concha, mete a algema, o que for preciso para proteger. E, Rose, fala pra gente qual é a realidade da violência contra a mulher hoje no Brasil. A gente sabe que o número de estupros, igual vocês noticiaram, aumentou muito, tem aumentado, o número de agressão. Mas o mais interessante, gente, é que a violência contra a mulher, às vezes a gente pensa assim, é só a pessoa mais simples que sofre violência. Às vezes é uma violência que está inserida também numa família de alta posição. E é uma violência muito silenciosa, sabe? E o agressor, ele é muito ardio. Eu costumo dizer que o agressor é o melhor psicólogo que tem, porque ele conhece aonde dói na vítima. E a Lei Maria da Penha, ela elenca alguns tipos de violência. E depois, se tiver espaço, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de violência e o que a gente vê a realidade. No dia a dia, a gente vê homens usando a lei para se beneficiar. Vocês imaginem que era muito normal, o homem ser absolvido num júri, na justiça, porque matou a mulher em legítima defesa da honra, quando a mulher não se submetia às suas autoridades, ela
era morta e falava, olha, ela me traiu, ela não quis mais ficar comigo, isso era legítima defesa da honra. Até mesmo as manchetes, elas levavam muito para esse lado como algo passional. Passional, né? E você vê que levou 40 anos, desde 1980, quando começou esse movimento feminista, e agora, recentemente, o STJ, ou STF, o STJ, me parece, votou punindo, né, declarou a inconstitucionalidade desse artigo, desse momento de lei de julgamentos que promovia aí a legítima defesa da honra. Tudo é muito demorado. Há pouco tempo, o Código Civil foi alterado, dando direito do divórcio, que antes era tão demorado, né? Então, são conquistas, né? E teremos muito mais a conquistar. E Rose, vamos começar falando então agora também sobre os tipos de violência. Você falou que, né, que infelizmente existem vários. Quais são e como que eles se manifestam? Eu vou mostrar para quem está nos assistindo a Lei Maria da Penha, tá? O que eu vou falar está aqui no artigo 5º da Lei Maria da Penha, artigo 7º da Lei Maria da Penha. Quem quiser pesquisar, é muito interessante. A Lei Maria da Penha elenca 5 tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Bem, a violência física a gente sabe que é a agressão, é o tapa, né? Quando realmente, às vezes não tem nem lesão, mas bateu, houve uma violência física. Agora, a violência psicológica ela é muito séria, porque ela retira, o agressor trabalha a diminuição da autoestima da mulher, diminui a mulher, o direito dela de ir e vir, a ridicularização da mulher, essa é a violência psicológica. A violência sexual é quando o indivíduo fala, você é minha mulher. Às vezes, não é o estupro, não acontece com um estranho, acontece dentro de casa, quando às vezes o marido ou o companheiro diz assim, olha, você é minha mulher, você vai ter que ter relação comigo. Isso é estupro, é violência sexual. A violência patrimonial é quando o agressor usa alguns meios para tirar os bens da vítima, por exemplo, quebrar um celular. Às vezes, ficar naquela casa com desculpa que tem que cuidar do filho, quando na realidade, às vezes a mulher sai por medo dele, sabe? E a justiça faz vista grossa, eu sou advogada, eu milito no dia a dia, muitos dos nossos juízes e promotores fazem vista grossa, sim, para a violência contra a mulher, porque a mulher é taxada de doida, muitas vezes, porque ela não aguenta, né? E, enfim, eu acho que eu falei das 5 violências, né? Mas eu vejo uma coisa assim que não está na Lei Maria da Penha e que deveria ser acrescentada. Eu acho que os nossos legisladores poderiam trabalhar isso, que é a violência vicária. Muitos que atuam na área não conhecem essa violência. É quando o agressor, ele usa uma terceira pessoa para atingir a vítima. Então, o indivíduo fere a melhor amiga ou o melhor amigo para poder atingir a vítima, porque sabe que vai causar uma dor muito grande. Tem homem, e isso, inclusive eu atuo em processo dessa natureza. Tem homem que usa o filho, aí o pessoal fala assim, alienação parental, mas não é só alienação parental. Ele usa o filho porque ele sabe que se mexer com o filho causa uma dor muito grande na mãe. E usa justamente o filho para poder atingir a mãe. Também é uma violência vicária, que muitas vezes as pessoas não conhecem e acham que é só alienação parental, mas existem outras violências aí. Rose, além do apoio legal, como o sistema jurídico pode contribuir para a prevenção da violência? Considerando até essa questão que o Roberto Carlos, né, disse, da demora, da burocracia. O sistema jurídico, às vezes, é omisso. Eles poderiam disponibilizar assistência social, serviço psicológico, durante o trâmite do processo, porque o processo, quando trata de violência doméstica, até mesmo o processo de separação, né, que às vezes acontece a violência doméstica nesse processo, deveria ser disponibilizado, sim, tratamento psicológico, tanto para a vítima, quanto para o agressor e também para os filhos, para os envolvidos. A justiça demora para fazer isso e às vezes também a vítima tem vergonha de procurar psicólogo, ela se sente diminuída. Então, o sistema jurídico precisa de ser rápido, porque é muito moroso. O interessante seria que os juízes pudessem ouvir
as mulheres. Tem juiz que marca uma audiência online num processo de divórcio com mediador, com uma pessoa, né, que a gente respeita, está preparado para estar lá, mas que é um estudante que ainda não é formado. E a gente, o que a gente vai fazer? Precisa de participar. Então, a presença do juiz, a presença do promotor, eu acho que essas audiências, quando se trata de violência doméstica, de divórcio, quando tem violência doméstica, quando não é um divórcio amigável, né, que é um divórcio contencioso, deveria ter a presença física do juiz, do psicólogo, do promotor de justiça, do assistente social para acompanhar de perto, porque é uma dor que quem é vítima não sabe mensurar. E a família é muito sofrida. E os filhos, a gente tem que pensar que os filhos também poderão ser vítimas ou agressores, se a justiça, se a sociedade não abraçar essa família. Ao invés de julgar, dizer que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, protege, acolhe, falta acolhimento, infelizmente. Bom, e atualmente, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres que são vítimas de violência e buscam o auxílio legal? O principal desafio é ser acolhida, é ser compreendida, e entender que às vezes naquele momento que ela está eufórica, às vezes é um momento de dor intensa que ela não consegue se pronunciar bem, né? Porque a gente, quando está com o emocional abalado, a gente tem dificuldade. Então, difícil encontrar as palavras certas numa hora dessas, né? Difícil encontrar. Teve uma situação, gente, assim, não é antiético eu falar com vocês, porque nós estamos trabalhando no enfrentamento à violência contra a mulher. Tem situação que o homem dopa a mulher de remédio e filma como se ela estivesse bêbada. Às vezes ela toma remédio para dormir, está deprimida. Filma como se ela estivesse bêbada para poder denigrir a imagem dela. Então, o principal desafio é a mulher saber que ela será acolhida e ela ter coragem para denunciar. E ao invés da sociedade criticar, é entender, mesmo que em algum momento ela não esteja com toda a razão, mas traga essa mulher, entenda, porque é o que a gente precisa. A mulher vítima de violência, ela não é compreendida. Ela não é, às vezes, aceita até mesmo por outra mulher. E ainda mais por pessoas machistas. Então, o principal desafio é acolher. Falta acolhimento. Tem muitas instituições que dizem que atende mulher, mas realmente tem aí um atendimento efetivo. Está disponibilizado até atendimento médico para essa mulher, ela não consegue, às vezes, um médico psiquiatra para se cuidar, não consegue um benefício no INSS, acham que, às vezes, uma mulher está deprimida, está sofrendo, falando que sofreu violência, mas que é só uma fase. Então, o principal desafio da nossa sociedade, das nossas autoridades, é realmente acolher esta mulher, ela ter certeza que ela vai conseguir se libertar. E, Rose, um outro grande desafio é o medo das vítimas de denunciarem os agressores, né? Sabendo disso, quais são hoje os recursos que estão aí disponíveis para a segurança dessas mulheres durante o processo legal? Nós temos as medidas protetivas de urgência, que caso a mulher precisa de ficar afastada, né, até que o agressor seja punido, aí temos aí as medidas protetivas de urgência para essa mulher, que é o afastamento do agressor do lar, é a proteção para a mulher. Em Juiz de Fora, a gente não tem ainda uma casa exclusiva para atender essas mulheres, para esconder, digamos assim, a mulher vítima de violência. Mas é preciso que tenha essa efetividade aí como um todo, sabe? Porque realmente a mulher fica sem rumo e não tem local para ela. Então, é saber que ela vai poder ficar acolhida em algum lugar. Às vezes a mulher tem uma situação financeira boa, tem condições de ir para outra cidade, mas ela é dependente psicológica do agressor, não tem para onde ir porque quer manter naquela relação por algum motivo. Então é preciso realmente de políticas públicas, gente. É o que falta na prática, políticas públicas. Ô, Rose, inclusive a próxima pergunta aqui é da Rafaela Domingos, de Juiz de Fora, é sobre isso. Por que é tão difícil o investimento do poder público em ação social em bairros e escolas? Nós mulheres sentimos muita falta do poder público. É porque, na realidade, a resposta é simples. Existe política pessoal.
O que está acontecendo, infelizmente, é que muitas pessoas pegam a bandeira da mulher vítima de violência, simplesmente para fazer política pessoal e não política pública. A partir do momento que nós, mulheres, nos conscientizarmos que nós não somos objetos para os outros fazerem campanha política, pedir voto em cima da nossa desgraça, a política pública vai aparecer. Então, você vê, assim, que num todo fala, porque a mulher tem que ser protegida, mas qual é a proteção que oferece para a mulher? Qual é aquela vez que a mulher foi lá na delegacia ou foi na justiça buscar o seu direito? Qual a proteção que realmente foi oferecida para aquela mulher? Existe, então, está faltando política pública mesmo. E, Rose, o nosso telespectador Roberto Carlos, ele ainda continua, né, com a mensagem dele, e ele faz uma colocação que é bem relevante. Ele diz o seguinte: a medida protetiva atualmente parece que só serve para o agressor achar um jeito de terminar o que já começou, o que já fez. A lei, nesse caso, não precisa mudar? Olha, a medida protetiva, ela é muito eficaz, mas a mulher, eu falo que a mulher tem que contribuir também, porque a polícia, ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando tem uma medida protetiva, é preciso que a mulher tenha cautela, que ela realmente não se aproxime também do agressor. Muitas mulheres acham que passou, que ele mudou, que ele não vai fazer nada. Então, é preciso que a mulher também tenha prudência, sabe? E qualquer situação diferente, ligar para a polícia, ligar para as pessoas que ela conhece, ela evitar de ficar sozinha. É o caso, gente, de uma juíza. Ela tinha uma medida protetiva contra o marido, a imprensa divulgou isso há uns 2 anos atrás, e ela foi entregar os filhos para aquele marido ficar com as crianças no final de semana. O marido matou uma juíza. Então, você vê, não pode confiar. Tem a medida protetiva, tenha cuidado, tenha sabedoria. E chame a polícia. Qualquer situação diferente, chame a polícia. Ô, Rose, uma telespectadora que a gente não vai identificar, né? Ela disse que ela quer saber como que faz para poder se divorciar, porque ela não tem condições de pagar. Nas ações de divórcio, a Defensoria Pública trabalha muito bem. Nós temos também as faculdades particulares e públicas de Juiz de Fora. Se ela for daqui de Juiz de Fora, né, ela procurar, que ela vai ter esse divórcio com certeza sem ônus nenhum. Mas o conselho que eu dou para você, mulher, é que você, antes de se divorciar, procure um psicólogo. Vai lá, nós temos na Avenida Getúlio Vargas a Casa de Terta, que oferece, às vezes, psicólogo para as mulheres vítimas de violência. Temos a Casa da Mulher, temos as universidades também. Então, eu aconselho muito as minhas clientes, antes delas se divorciarem, fazer um acompanhamento com o psicólogo para elas se fortalecerem. A mulher forte é mais difícil de ser abatida numa relação de divórcio, porque é muito sofrida. Então, procure um psicólogo, se fortaleça, depois procure as instituições, né, que fazem o divórcio, ou procure um advogado que tenha um coração voltado aí para assistência social, né, que com certeza vai te ajudar. E esse amparo profissional, então, ela consegue, tanto no aspecto, né, psicológico, quanto para a questão do divórcio em si, ela consegue isso de forma gratuita também, né? Consegue de forma gratuita. Às vezes é um pouco mais demorado, né? Porque tem uma fila de espera, mas consegue, e é muito importante, sabe? Por mais pacífico que seja o ex-marido, o ex-companheiro, é muito importante que a mulher esteja forte e ela não fique vulnerável nessas situações de divórcio. É muito difícil. E, Rose, ainda sobre o Agosto Lilás, né? Quando a gente fala desse processo de educação, de conscientização, você acredita que o início disso tudo está no diálogo em casa para, por exemplo, uma criança que acaba vendo o pai agredir a mãe, que não tem um referencial? É fundamental que ela consiga ter essa lucidez através de uma comunicação dentro de casa por parte dos responsáveis. Você acha que isso já mudaria um pouco do cenário do nosso país? Eu acho que isso mudaria, sim, o cenário do nosso país, mas dentro das escolas também, sabe? A ação dentro das escolas, porque às vezes muitos pais, eles transferem a tarefa de educar para o professor. Então, as escolas são muito importantes, as escolas, as igrejas,
né? As igrejas têm as escolinhas infantis, né? Nos dias de missa, dos cultos evangélicos, normalmente tem. Então, as igrejas, as escolas, a família, as UBS dos bairros, os assistentes sociais que estão lá, os enfermeiros, se começar a fazer aquele trabalho de formiguinha com a mãe, com o pai, isso é errado, isso você não deve fazer, vai surtir efeito. Mas, sobretudo, vocês da imprensa, porque vocês chegam aonde a polícia não chega, aonde o advogado não chega, aonde o médico não chega. Todo mundo quer ver a televisão, quer ver, às vezes, uma coisa que lhe interessa. Então, o papel da imprensa é muito importante no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu quero aqui agradecer e dar os parabéns para vocês, tá? E a gente agradece a sua presença, que é sempre uma honra. Rose, agora a gente vai falar sobre os direitos das mulheres que sofrem, né, violência no ambiente de trabalho. Como as empresas podem desempenhar um papel na proteção desses direitos? O primeiro papel que a empresa, e o mais importante, é tratar a mulher de forma igual a qualquer outro cidadão que lá trabalhe. Agora que estão falando, o salário, né, a paridade do salário entre a mulher e o homem, isso não é favor. A empresa tem que entender que a mulher, ela desempenha a tarefa tão bem quanto um homem. As empresas não precisam de tratar a mulher num grau de superioridade ou num grau de inferioridade que é absurdo. É igual, a gente quer ser igual, a gente quer ter as mesmas oportunidades. Por que que uma mulher não pode ter um cargo de chefia porque acha que aquele cargo é masculino? Então, a primeira coisa é a empresa respeitar a mulher. A empresa que respeita a mulher, a empresa que trabalha a mulher como um ser igual a qualquer outro ser, essa empresa ela cresce, porque a mulher faz o trabalho com muita eficácia. E uma outra coisa que tem crescido muito ultimamente são os avanços tecnológicos. De que forma esses avanços, Rose, contribuem, positivamente falando, e também afetam nesse cenário da violência contra a mulher? Você diz a ciência como um todo? O avanço tecnológico, por exemplo, rede social, hoje em dia, né, até mesmo questão de inteligência artificial e etc. De que forma essas ferramentas tecnológicas podem contribuir, por exemplo, no processo de conscientização, né, ajudando a difundir toda uma mensagem positiva, mas também contribuir negativamente falando, né? Porque o acesso à vida das pessoas hoje ele está muito mais exposto, explícito. Hoje em dia as mulheres têm mais liberdade, as redes sociais ajudam muito e essa liberdade que nós temos de expor os nossos sentimentos, o feminismo em si, quando eu falo feminismo, eu não falo aquele feminismo que só crucifica o homem, não. É o feminismo, a gente poder expor, isso é muito importante. Agora tem que ter cuidado, porque existem as mensagens subliminares que chegam de forma sutis, que às vezes a mulher curte um comentário de um cara ou ri de um comentário de um cara que fez aí um bullying com uma mulher em alguma situação, aquela gordinha, aquela isso. Então a gente não pode admitir nenhum tipo de violência. A tecnologia, ela é importante, ela ajuda, mas a gente tem que saber que tem que ter zelo. Vocês imaginam que às vezes o homem, o agressor, descobre lá a senha do Facebook da mulher ou do Instagram e usa às vezes até o que ela curtiu contra ela. Então a mulher tem que ter prudência. É importante? Mas a mulher tem que saber que ela tem que usar como um todo, para se proteger, proteger a família, participar, gente, das redes de enfrentamento à violência contra a mulher. Tem Facebook, né? Tem Instagram que trabalha, ONU Mulheres tem canal para denunciar, o Disque 180, então é usar toda a tecnologia possível para poder também fazer a denúncia. E se verificar que alguma mulher está em situação de violência e não tem condições de denunciar, usa as redes sociais para denunciar. Bom, a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação, Rose, e também dos telespectadores que aproveitaram o espaço, né, enviaram suas perguntas. E as portas do Manhã Diversa estão sempre abertas, afinal de contas, não é a primeira vez que você está aqui, e todas as vezes sempre esclarecedor, então muito obrigada. Eu que agradeço, Rose. Muito obrigada, gente.